E eu queria ler um texto que Deus ministrou comigo muito esse ano a respeito desse texto, que está em Gênesis, no capítulo 2, eu vou ler na versão a mensagem, mas fala da criação do homem, da mulher e do casal. E por que hoje nós decidimos ministrar? Por ser o último culto de casais do ano, e a gente está com uma expectativa e uma agenda muito boa para o ano que vem. O ano que vem a gente vai fazer um trabalho mais específico com o Ministério de Casais, porque uma das palavras que Deus tem dado para nós é a respeito das famílias. Fato é que o livro que foi lançado agora em dezembro pela minha pessoa fala de família. E eu estava falando a respeito disso. Hoje nós precisamos lutar para buscar em Deus estruturar as famílias. E estruturar as famílias não é só o casal, é ministrar ao casal, e se possível ter a oportunidade de ministrar aos filhos, e se possível ter a oportunidade de ministrar na casa do casal. Então é um projeto que a gente tem para o ano que vem. Mas eu quero ler uma palavra que Deus me deu, que norteou a minha vida quanto a casais, que diz assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 18: E o Eterno disse: Não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia para ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo, os pássaros do céu, e levou-os ao homem, para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. É interessante que desse momento que nasceu o livro que eu escrevi, Urias, foi quando eu fui ministrar no encontro de casais. Deus me deu essa palavra, que Adão não encontrou para si uma mulher ou alguém que lhe fosse igual, que lhe correspondesse. O versículo 21 diz assim: O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou de uma de suas costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia tirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem. E o homem disse: Até que enfim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Seu nome será... Qual o nome que Adão colocou em Eva? Varoa, mulher. Não colocou nem em Eva, colocou na mulher, não tinha nome, né? Já falei sobre isso, né? Mas, pois foi feita do homem, portanto o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha de nada. Então, nesse ano Deus colocou muito forte só meu coração para a gente estar meditando dentro desse tema, dentro desse assunto. Diga assim para sua esposa e homem, diga assim: nós somos um no Espírito. Porque Deus criou o homem em espírito, Deus soprou a sua essência no homem e fez dele alma vivente. Então o homem passou a ser um só com a sua mulher dentro do propósito eterno de Deus, que é o casamento. E o homem ele foi feito para governar. Diga assim: o homem foi feito para governar. Mulher, olha para o seu marido e diga assim: o governo está nas suas mãos. E olha bem sério para ele mesmo, fala: o governo está nas suas mãos. Se você puder dizer 1000 vezes para ele: o governo está nas suas mãos. Diga para ele assim: não seja banana, seja sacerdote. O pastor Cláudio Duarte tem uma ministração, né, que é homem banana, mulher abacaxi. Esses dias aí minha esposa estava falando, tem casal que o homem é banana, a mulher é abacaxi, o filho é pimenta, né? Então, que é uma salada de fruta o negócio, né? Mas eu nunca ouvi essa ministração dele, eu só vi o título. Mas é boa, eu imagino que seja mais ou menos dentro desse princípio do homem ser omisso no seu papel e a mulher usurpar a autoridade que é do homem e acabar se tornando uma fruta ácida na vida do homem, né? Mas quando Deus fala que Deus criou o homem e a mulher para eles serem um, é nisso que a gente precisa começar a orar nesses dias, que a gente possa levar o nosso casamento ao nível do céu.
Porque o nosso casamento ao nível terreno, ele vai encontrar um monte de problema e um monte de dificuldades. Se o meu casamento ele tiver estabelecido só na carne, e quando a Bíblia fala carne, a Bíblia ela estava dizendo que o homem e a mulher se tornaram um, não na carne, mas se tornaram um diante de Deus. Nós gostamos muito de usar um texto que diz assim, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Já viu esse versículo? Eclesiastes. Quem é o cordão de 3 dobras? Aí parece que tem uma poesia, né? Minha esposa e quem? E o vizinho? Não, Deus, né? Mas quando isso é verdadeiro dentro da nossa casa, quando Deus faz parte verdadeiramente do nosso relacionamento, de que forma nós inserimos Deus verdadeiramente dentro do nosso casamento, de que forma nós deixamos Deus ser efetivo no nosso casamento, de que forma nós deixamos Deus governar o nosso casamento, quando dizemos que Ele faz parte desse cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, que valor ou que peso de importância nós damos para Deus dentro da nossa casa. Se nós dessemos total peso de importância para Deus dentro do nosso relacionamento, a palavra divórcio ela nunca existiria dentro de um relacionamento. Segundo, se nós dessemos a total importância para Deus dentro do nosso relacionamento, traições, discussões a ponto de ofender, isso também não faria parte do nosso relacionamento. Então, visto isso, nós vemos que a gente deixa Deus muito de lado quanto ao nosso relacionamento. Com qual frequência nós como casais oramos dentro da nossa casa? Assim, orar mesmo, de bonitinho, de pegar a mão, vamos orar junto, né? Senhor, abençoa ela, abençoa eu, abençoa nós, em nome de Jesus, amém. Você faz isso? Sim ou não? Olha, é muito raro fazer isso em casa. A gente só faz isso quando a gente está em crise. Mas por quê? Parece que a gente tem vergonha. Eu oro com todo mundo. Eu oro até com pessoa que eu não conheço na rua. Mas vou orar com a minha esposa, parece que eu fico assim, não, ora você. Vai, ora. Não, ora aí, ora aí. A gente, daí é mó pau, né? Aí a gente tem que orar, Deus, perdoa os nossos pecados, que nós estamos brigando na hora da oração. Porque nós achamos que não é importante. Ou muitas vezes achamos que é importante, mas não temos essa prática. E todas as vezes que eu e minha esposa nós paramos de verdade para orar, foi imediato a solução dos nossos problemas. É fato. Quem já orou junto e teve a resposta assim rápida? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Uma vez eu e minha esposa, era 1h da manhã, nós falamos assim, nós estamos precisando de recurso financeiro. O que nós vamos fazer? Nós pegamos um quadro branco, né? Colocamos no sofá. A Rebeca tinha dormido naquele dia. Foi um dia assim atípico, que ela dormiu 11 horas. Então ela tinha dormido. Aí nós sentamos no sofá da sala, desligamos a televisão, colocamos um quadro branco em cima do sofá e escrevemos todas as contas que nós tínhamos para pagar. Falou, Deus, olha, nós temos todas as contas. E aí nós fomos lembrando tudo conta de água, luz, Aí depois no final colocamos, agora o que nós queremos, se tudo isso tivesse pago, o que nós gostaríamos de comprar. E aí colocamos, Deus, nossos desejos são tal. E era 1h30 da manhã, nós terminamos a lista, porque nós fomos orando e fazendo aquela lista. Peguei todas as contas, tem uma pastinha que eu guardo as contas, jogamos tudo no sofá. Falei, agora vamos ser verdadeiro. Vamos colocar tudo aqui, o que a gente deve, o que a gente não deve e o que a gente quer dever. Que a gente quer comprar, né? E aí nós colocamos o quadro branco, deu umas 30 linhas assim. E aí nós começamos a orar, colocamos a mão sobre o quadro, depois demos as 2 mãos, oramos um com o outro, um pelo outro. E acabou 1h30 da manhã de nós fazermos isso. Eu não esqueço até hoje, 1h32 o telefone tocou em casa. Falei, nossa, 1h32, quem que me liga 1h32, né? Aí era minha mãe. Minha mãe me ligou e falou assim, eu estava aqui orando. Olha a conexão no espírito, né? Eu estava aqui orando e eu senti de fazer algo por vocês. Eu falei, amém, glória a Deus, que algo? Ela falou assim, Deus mandou eu dar o cartão alimentação do seu pai para vocês. E era R$300 na época. Então até a Rebeca não usar mais fralda, acho que a Rebeca tinha alguns meses, até a Rebeca não usar mais fralda, esse cartão alimentação é para vocês comprarem fralda, baby whips e leite.
E uma das nossas preocupações era isso, porque esse dia eu estava conversando com um pastor que a esposa dele está grávida. Eu falei, pode acrescentar pelo menos R$300 no orçamento. Só de fralda, baby whips e leite é no mínimo R$300. Então nós ganhamos aquele cartão e ainda ela falou, Deus mandou liberar uma oferta para vocês. E a oferta pagou todas as contas que estavam naquele quadro. Então na mesma hora que nós estávamos orando, ela estava orando lá na casa dela, e 1h32 ela ligou para liberar uma bênção. E aí quando ela falou, daí ela falou assim, acabou, a Rebeca não usa mais fralda? Não. Ela falou, meu pai não foi mandado embora, dentro da empresa que ele trabalhava, uma outra empresa comprou, e ele perdeu o cartão de alimentação. E ela falou, não tem mais o cartão de alimentação. Nós falamos assim, nesse mês a Rebeca parou de usar fralda. Então vai fácil, Deus não cuida. Quando o casal ora junto, Deus move outras pessoas, sendo da minha família ou não, para liberar aquilo que nós estamos orando. Então muitas vezes nós não conseguimos atingir aquilo que nós precisamos como casal. Primeiro, porque nós não oramos juntos. Segundo, porque nós não colocamos Deus como cordão de 3 dobras dentro do nosso relacionamento. Nós vivemos dentro de um relacionamento com Deus muito virtual dentro da nossa casa, né? Ah, Deus é Senhor da minha casa, amém. Mas a que ponto Deus é Senhor da sua casa? A que ponto o seu casamento está no relacionamento com Deus, que saiu da relação terra e foi para a relação céu? Diga para sua esposa aí, homem, diga assim, nós precisamos levar o nosso casamento para o céu. Por quê? Jesus não ensinou a orar? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita onde? No céu. Se eu levo o meu relacionamento para um nível espiritual, as coisas desta terra não vão afetar o meu casamento. Eu vou entender e eu vou aprender em Deus a governar com a autoridade que Ele liberou sobre a minha vida, homem, lá no céu. Eu preciso levar a minha casa para um relacionamento. A minha filha, em casa, ela sabe muito bem a divisão de música do mundo e música de crente. Aí esses dias ela estava cantando uma música lá. Que música que era? Não. Ah, meu cunhado foi ensinar uma música para ela. Se eu te quero, não, que mais, né? Aí ela lá no meio da sala. Se eu te quero, não. Fiquei isso aí, irmã. Que isso aí, tá desviada? Tá desviada? Aí ela fala, aí agora ela fala pro meu cunhado, fala assim, e eu não falei nada, não falei, só brinquei com ela. Que isso aí, amado, tá desviada? Só brinca assim com ela. Porque às vezes ela vem da escola cantando, um dia num carro lá de um pastor lá em Jaraguá do Sul, a gente conversando, uma conversa espiritual, daqui a pouco ela no banco de trás ela começa a cantar, que música? Ah, não lembro. Essas músicas que ouve no YouTube, tá assistindo esse videozinho do YouTube, começa a cantar. Que isso, Rebeca? Na frente do pastor, eu indo pregar na igreja dele lá em Santa Catarina, a gente no carro, numa estrada, assim, o silêncio dentro do carro, ela começa a cantar uma música lá que ela ouviu no YouTube. Mas isso, não tem como eu guardar a minha filha dela escutar, não tenho como eu guardar a minha filha dela ouvir essas músicas, não tenho como eu guardar a minha filha dela ouvir algumas coisas do mundo, porque ela vive, ela está inserida nesse mundo. Mas o que eu posso fazer é levá-la a um nível espiritual que essas coisas não influenciam ela. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas quando vai acontecer isso? Quando eu levar o meu casamento para o céu. Então eu creio que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, ou Adão e a mulher, né? Adão e Eva, só para a gente poder se situar, porque a Eva foi dado o nome depois do pecado, mas quando ele criou o homem e a mulher, ele criou os dois para serem um, porque a mulher saiu de dentro do homem. Então o nosso relacionamento e o nosso casamento, ele precisa fluir como um, e o homem precisa governar a sua casa. Homem, diga assim, eu preciso governar a minha casa. Amém? Diga mais forte, eu preciso governar, minha casa tem que estar sob o meu governo. Ontem, eu conversando com a minha esposa na mesa do café, a gente estava compartilhando sobre isso. E depois ela fala, se ela quiser falar os elogios que ela teceu ao meu respeito, né?
Mas eu falei para ela assim: quanto que nós pagamos de luz, de energia? Ela, uns 50 reais. Quem separou há 30 anos atrás 50 reais de conta de luz? Eu falei: de água, quanto que nós pagamos de água? De água deve pagar uns 100 reais. Falei, aí já é pagar metade. Aí eu fui perguntando o valor: quanto que nós pagamos de apartamento? Isso eu sei, é o valor do nosso aluguel. Eu falei: não, do nosso apartamento, porque meu apartamento está alugado, né? Quanto que eu pago de prestação? Sei lá. Então eu estou exercendo um bom papel como sacerdote. Não que eu estou deixando ela a par das responsabilidades da minha casa, mas eu não imponho sobre ela este peso de responsabilidade porque é minha como sacerdote. Não tem problema nenhum a mulher ser administradora do lar. Esses dias uma pessoa veio me perguntar, nem lembro se foi aqui, então eu tenho liberdade para falar, né? Quando eu não lembro eu tenho liberdade. Mas, não, foi no sacerdócio real. Teve um rapaz que chegou no sacerdócio real e falou: pastor, eu sou um péssimo administrador. Eu não sei pagar nem a conta do ônibus que eu pego. Não sei nem o valor. Eu tenho algum problema eu dar o meu dinheiro para minha esposa administrar? Eu falei: lógico que não tem problema nenhum. Pode deixar tudo na mão dela. Mas sabendo que você é o sacerdote da sua casa. Ela é a administradora financeira. Porque tem uns caras que é cabeção mesmo, né? Tem uns caras que se deixar o dinheiro na mão dele, ele come cachorro quente, hash burger e todos os outros lanches. E a hora que chega a hora de pagar a conta, fala: falhou, esqueci que tinha que pagar água, luz, telefone, né? Isso tem que pagar? Então não tem problema a mulher ser administradora da casa. Mas o homem, ele precisa saber o papel funcional dele dentro da casa, como sacerdote. E um dos papéis do homem dentro da casa como sacerdote é estabelecer a ordem. O sacerdote, ele estabelece governo, e o governo traz ordem. O homem, ele é aquele que é responsável por Deus para estabelecer a ordem dentro da casa. E quando a gente lê esse texto, o que Deus falou para o homem? Você vai lavrar, vai cuidar, você vai cuidar do jardim. Não falou isso para a mulher. A responsabilidade estava sobre os ombros do homem. O homem tinha a responsabilidade diferente da mulher. Tem uma aula no curso Casados para Sempre que fala a respeito dos papéis, né? O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel dentro de um relacionamento. Mas quando nós entendemos isso em Cristo, nós entendemos que o nosso casamento, ele está nas esferas ou nas regiões celestiais. E quando eu coloco o meu casamento nas regiões celestiais, as coisas dessa terra não me influenciam. As coisas dessa terra não afetam o meu casamento. As coisas dessa terra não tiram a paz do meu lar. E ainda que as coisas dessa terra tentem afetar o meu relacionamento com a minha esposa, eu busco em oração levá-lo de volta ao nível espiritual. Porque nós somos ligados no quê? Na carne? No espírito. É no espírito. Então quando eu estou ligado no espírito, as palavras que ela fala me magoam, mas não me faz querer abandoná-la. Por quê? Eu entendo que o perdão vai trazer cura. Então o relacionamento maduro, ele é um relacionamento baseado no perdão, na oração, na intimidade. Um relacionamento maduro é um relacionamento que nós entendemos que nas esferas ou nas regiões celestiais, Cristo é que provisiona todas as coisas. Então eu não tenho falta de nada. Quando eu entendo que o meu relacionamento está em Cristo, eu não tenho falta de outra mulher, porque eu já tenho a minha. Eu não tenho falta de dinheiro, porque eu entendo que o que eu tenho para minha casa é o que o Senhor nos deu para suprir as nossas necessidades. E é interessante que nós ouvimos, esses dias eu estava ministrando com um rapaz, né, que estava desempregado, né, até o pastor Armando sabe. E aí você precisa de uma cesta básica? Não, pastor, comida tem. Por quê? Porque isso é provisão de Deus, é promessa de Deus. Eu não vou deixar faltar comida, nem bebida e nem vestimenta. Então Deus, ele vai entrar com provisão em todas as áreas da nossa vida ou do nosso casamento, do nosso relacionamento. Mas nós precisamos levar o nosso casamento para as regiões celestiais, porque é lá que nós somos gerados por Deus. Amém? É interessante que Deus ontem, no meio do culto, quando o pastor Daniel ministrava a palavra, e foi uma palavra muito boa, no final enquanto ele ministrava, Deus me deu uma palavra a respeito de Eva.
Deus falou assim: a permissividade levou Eva a fazer algo simples, mas que lhe roubou o futuro. Então, a permissividade de fazer algo simples fez com que Eva fosse roubada no futuro. Ou seja, coisa simples do nosso casamento que nós vamos permitindo entrar, rouba o futuro. O diabo não vai entrar com o pé na porta, arrebentando tudo. Ele entra com pequenas permissões. Eu dou permissão um dia para isso, eu dou permissão um dia para aquilo, eu dou uma permissão um dia para aquilo outro, e quando eu vou ver, toda essa permissividade roubou o futuro. Então eu vou usar o exemplo da minha casa, e não é que eu sou rigoroso demais, mas se um dia minha filha chega em casa cantando "Se não quer, não me quer mais", e eu acho, ai que lindinha, fofinha, ela já vai chegar amanhã com outra musiquinha, aí vai chegar, esqueci o nome da outra música, estou tentando lembrar, mas então às vezes ela chega e você fala, ai que bonitinha, ai é criancinha. Essas pequenas permissões que eu dou vão me roubar o futuro que Deus tem para minha casa e para minha filha e para minha família. Então são pequenas concessões que nos roubam o futuro. Eva falou assim: comer uma fruta, algo tão simples. O que é comer uma, qual era? Tem gente que fala que é maçã, outros que fala que era jaca, outros falam que era melancia, sei lá o que era, né? Esses dias eu vi uma definição muito legal, que descobriram que era a maçã que Eva comeu, por causa de Steve Jobs. Fala que quem gosta da Apple é a maçã mordida do diabo que se apaixona pela marca. Então não importa qual seja a marca, ou a marca não, qual seja a fruta. Mas eu imagino que Eva falou assim: é uma coisa muito simples, tão simples, bobinha, comer uma fruta. Até parece que comer uma fruta vai roubar o nosso futuro. E aí Deus trouxe isso, a pequena permissão que Eva deu dentro da sua casa, roubou-lhes o futuro. Então o casamento ele não se perde nas grandes coisas. O casamento ele não se perde numa grande traição. O casamento ele não se perde num grande roubo. Começa nas pequenas concessões diárias. Ou seja, isso não tem problema. Isso não tem problema. Isso não tem problema. Mas é tão bobo. Isso não tem problema. Isso não tem problema. Que nem hoje minha filha ficou lá na casa da minha sogra. Eu falei: não, nós vamos para a igreja, filha. Ela: mas eu amo ir para a igreja. Aí eu deixei ela chorando lá. Mas se ela tivesse aqui, eu não estaria conseguindo ministrar, né? Mas às vezes a gente fala assim, aí sempre o diabo coloca algo no meu coração nesse momento. Fala assim: você está impedindo sua filha de ir para a igreja, hein? E eu sei que é seta do diabo para tentar o quê? Jogar algumas culpas. Fala: não, mas Deus. Então são nas pequenas concessões. Olha para sua esposa e diga assim: cuidado, não deixa eu fazer coisinha boba não, pode me puxar a orelha. E a hora que eu falar a hora que você falar nada, isso aqui é simplesinho, fala: cuidado, porque foi na simplesinho que Eva pecou. Foi na pequena frutinha que não tinha grande expressão. Não era nada tão precioso. Foi na pequena permissão que Eva deu à serpente, que trouxe que permitiu que Satanás entrasse e roubasse o futuro que Deus tinha para a humanidade. Então são as pequenas permissões que nós damos dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, que roubam grandes coisas que Deus tem para liberar para nós como casal. Às vezes como casal nós perdemos coisas tão grandiosas por pequenas coisas. Talvez se você parar para pensar aí, quantas coisas você já perdeu por pequenas coisas. Por exemplo, o Valmir contou aqui, quantos casais não vêm no culto de casais porque briga na hora do culto. Você vai com essa roupa? Não vou. Vai lá, quer saber, não vou mais também, vou ficar em casa assistindo televisão. Vou ficar em casa comendo pipoca, é melhor, vou culto de casais, nada que isso. Mas, ou seja, pequenas coisas que nos roubam de grandes coisas que Deus tem para liberar sobre nós. Então eu queria orar com você nessa hora. A pastora Marisa tem algo para falar, vem cá. Que a gente estava falando a respeito dessa palavra que Deus tem. Paz, Senhor. Alexandre estava falando a respeito do governo ontem, quando a gente estava em casa, nós estávamos em casa,
E aí eu comecei a tecer elogios para ele, né? Falando do governo. Falei assim, por que eu não sei o quanto paga de água e de luz? Porque eu tenho um homem em casa, não tenho um banana. Falei para ele, eu tenho um homem em casa que sabe todas as minhas contas. Porque antigamente, logo que a gente casou, eu fazia no papel e ele fazia no computador. E foi no longo dos anos, fui largando, né? Fui deixando e ele assumiu todas as contas. Aí ontem eu comecei a conversar com ele, ontem, né? Na hora do café, é lógico que eu não sei. Eu tenho um homem dentro da minha casa que paga as minhas contas, não tem preocupação. Olha que bênção. Eu posso descansar a minha cabeça, porque tudo está nas tuas mãos. Então isso é bênção. Falei, um dia que você não tiver, eu vou arrumar um homem, não vou arrumar uma banana. Eu brinquei com ele, para continuar pagando as contas. Aí ele tá amarrado, ele brincando comigo, né? Comecei a brincar com ele. Aí ontem aqui no culto, eu fiz a propaganda do culto e comecei a falar, né? Porque muitas vezes a culpa é nossa, das mulheres. Quando o Alexandre estava ministrando aqui, eu já estava anotando algumas coisas aqui no meu celular, e eu anotei algumas coisinhas antes dele falar. E eu anotei ali no meu celular, Eva, tudo por causa daquela frutinha que Eva deu para o seu marido comeu com tanto gosto, né? E os dois foram expulsos de um lugar de delícias, né? De um lugar que estava ali, que eles tinham a presença de Deus todos os dias. E por causa daquela frutinha, ela fez o marido perder o seu governo, perder a sua autoridade. E até hoje, nós, como mulheres, tem hora que até hoje a gente continua oferecendo as frutinhas para o nosso marido, né? Como ele falou aqui, quantas mulheres empacam na hora de vir para o culto? Não vou, qualquer coisa. Quantas vezes eu empaquei na minha casa, não querendo ir para o culto? E tentando fazer ele não ir também. Fala sério, que você nunca fez um show lá na sua casa. Não vou, estou com dor de cabeça, hoje eu empaquei e não vou. E o Espírito Santo começou a falar isso comigo. Porque eu comecei a lembrar quantas vezes eu empaquei e eu tentei impedir ele de ir para o culto. Ele sendo pastor já, eu era obreira e ele era pastor. Eu não era pastora, graças a Deus. Mas quantas vezes eu tentei ludibriar, tentando oferecer frutinhas para que ele ficasse comigo. Hoje está chovendo, está gostoso, né? Vamos ficar em casa. E ele querendo adorar a Deus. Então o que acaba fazendo? A gente começa a oferecer a frutinha, tira o governo dele, tira o desejo dele buscar Deus para ficar o quê? Na vontade da carne. São as frutinhas que a gente vai dando todos os dias da nossa vida, todos os dias é onde o casamento vai minando. Se o homem não tem essa sabedoria, ele vai fazendo a vontade da mulher. Ele vai fazendo. O que acontece com aquele bichinho louva-a-Deus? Né? Eles fazem tudo, eles dão casalo. E depois que é casalo, o que ele faz? O que a fêmea faz? Come a cabeça do marido. Isso é um perigo. Ela oferece a frutinha para ele, deita e rola. Depois a fêmea vai lá e arranca a autoridade do marido. Come a cabeça dele e mata o marido. Entendeu? Então tem muitas mulheres que esses dias eu fiquei indignada com algumas coisas e Deus começou a ministrar isso muito forte. Nós mulheres precisamos parar com a síndrome de Eva na nossa vida, na nossa casa. E precisamos sim nos sujeitar e obedecer sim. Não obedecer que ele vai mandar na casa, ele vai fazer tudo, mas começar a fazer junto e ter esse entendimento. Entrar nesse tempo de Deus, senão a gente vai viver sempre na frutinha, dando frutinha para o nosso marido, para ele comer e ele fazer a nossa vontade. E depois que ele faz a nossa vontade, você vai e come a cabeça dele. Não só a respeito de relação sexual, mas em todas as áreas da nossa vida. Você quer um marido sem cabeça? Não tem como você ter um marido sem cabeça. Você vai mandar em tudo, você vai fazer tudo, você não vai... Por isso que muitas mulheres estão estressadas, mal amadas, não é verdade? Porque estão tomando o lugar do seu marido, estão comendo a cabeça dele para ela mandar nele. E em todas as áreas, né? Então isso que o Senhor começou a ministrar muito forte aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, só para eu encerrar já. E aí vai tirando o governo, né? Vai tirando a sua autoridade, vai empacando toda vez que não quer. Aí eu coloquei aqui, eu sou o reflexo do meu marido e o meu marido reflete a Cristo. Então fala assim para o seu esposo aí, as mulheres, eu sou o seu reflexo. Porque você reflete a Cristo. Então se o marido reflete a Cristo, ele tem autoridade em Cristo. Ele não é um banana. Ele é um filho de Deus, porque ele reflete a Cristo. Amém? Então que vocês, homens, possam refletir a Cristo. E as suas esposas vão refletir vocês. Amém? Porque quem olhar para sua esposa, quem olhar para a Rebeca vai ver o Renato. Quem olhar para o Alexandre, quem olhar para a Marinês vai ver o Alexandre. Porque eu reflito meu marido reflete a Cristo. Amém? Por quê? Porque nós somos uma
só carne, um só pensamento no mesmo espírito, amém? Então que vocês homens exerçam o governo de vocês. Às vezes as mulheres podem ficar até bravas comigo, mas realmente muitos homens têm deixado de exercer o seu governo dentro da sua casa. Se você não exerce o seu governo, a sua mulher vai tomar o seu lugar e vai sentar no seu banquinho. Entendeu? E vai deixar você de ladinho. E quando você vê, você está fazendo tudo por ele. Você está tomando as rédeas por ele. Né? Tem aquela coisa que a mulher chama a atenção da criança, o marido vai e chama, um tira a autoridade do outro. Começa a fazer isso. Aí veio do marido, o marido chama a atenção, a mulher vai lá e chama em cima, tira a autoridade de quem? Do pai, com o filho. Até isso, eu com a Alexandra, a gente tem priorizado isso dentro de casa. Um chama a atenção, o outro tenta ficar quieto. Porque se um chama, o outro vai lá e chama em cima, um tira o quê? A autoridade do outro, da Rebeca. Então, até com os filhos, nós temos que ter sabedoria, senão um come a autoridade do outro. Então, esse é meu conselho para vocês hoje, que o Senhor tem colocado no meu coração, que os homens exerçam o seu governo. Aí ontem eu teci elogio aqui para o meu marido, falei, meu marido que governa a minha casa, glória a Deus por isso. Sou bem governada lá, porque ele reflete a Cristo. Porque o homem que reflete a Cristo, ele governa a sua casa, ele não deixa de governar. Se ele não governa ainda, é porque ele precisa aprender em Cristo. E é só em Cristo que você vai aprender a governar a sua casa. Amém? E a mulher, ela nasceu para ser uma auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que está em todo o tempo. Seu marido é alguma coisa porque você tem estado com ele. Amém? Então que o Senhor abençoe sua vida. Falei que eu não ia falar muito. Amém? Segura nas duas mãos aí da sua esposa. Diga assim para ela, amor. Diga para ela, pô, tem gente olhando para mim, eu sou casado. Diga assim, amor. O homem, diga para a mulher, amor, deixa comigo. Pode deixar que eu resolvo. Que nós vamos comer hoje depois. E as coisas mais sérias da nossa casa. O que eu não souber resolver, eu pergunto a Jesus. Amém? Porque essa é a responsabilidade do homem. Nem tudo o homem sabe resolver. Agora, como minha esposa disse, às vezes a mulher, nas pequenas permissões, nas pequenas concessões, ela rouba a autoridade do homem. Então que nós possamos orar a Deus para que a gente possa buscar em Cristo estruturar a nossa casa, e a nossa casa estruturada ajuda a estruturar outras casas. O propósito, a minha oração não é ficar tecendo elogios à minha casa, mas é que a minha casa seja um farol para casas e para famílias que estão perdidas no propósito de Deus. Que eu tenha responsabilidade em Cristo para dizer, pode olhar para a minha casa, porque a minha casa reflete a Cristo. Reflete a Cristo no meu posicionamento como marido, reflete a Cristo na minha esposa como uma mulher bem centrada em Cristo, reflete a Cristo em todas as áreas da nossa casa. A minha casa não é um teatro, a minha casa é um lugar de delícias, é o jardim que Deus criou para o homem e a mulher habitar, e eles deixaram se corromper, e o lugar de habitação, de delícias, que era o jardim do Éden, Deus tirou, lançou eles fora, porque eles não souberam desfrutar da bênção que Deus havia dado a eles. Se você casou, ou se você vai se casar, não, todos são casados, né? Se você já é casado, é porque você decidiu morar num lugar de delícias. Por que fazer desse lugar de delícias um campo de guerra? Amém? Quem vai voltar para sua casa hoje? Todos, né? Espero que sim, né? Se você for generoso, você pode ir para um hotel. Quem que disse isso aqui esses dias? Foi alguém que disse a nossa... No jantar de casais, como o apóstolo Leandro disse no jantar de casais. Você vai voltar para sua casa porque você quer, porque você é bobo, porque você poderia ir para o Ibis lá, pagar R$170, passar a noite no hotel. Fala, amor, hoje nós vamos estourar no norte, que voltar para casa nada, nós vamos passar a noite no Ibis hoje. 170 pilas aí, nós vamos passar uma noite abençoada num lugar diferente, numa cama diferente, num ambiente diferente. Né? O apóstolo Leandro, ele fala, vamos parar por aí nos diferentes, né? Mas ele brincou, ele falou que o apóstolo Leandro, ele é da Espanha, ele falou, amor, nós vamos sair sozinho no Brasil, porque eu decidi que eu vou usufruir de você no Brasil. Mas, então você vai voltar para sua casa, porque você é bobo, né? Você pode voltar para o hotel hoje à noite, né? Passar a noite no hotel. Mas é porque nós estamos
acostumados à vida rotineira. Esses dias nós decidimos, eu e minha esposa, separar um dinheiro para investir em nós. R$20, R$30. Ou seja, fala assim, não, nós vamos comer fora uma vez por semana. Nem que se for no cachorro quente da esquina, mas sair daquela rotina de todo dia, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e frango, arroz, carne, aquela rotina todo dia, mesma comida. Não, nós vamos tirar, nem que um dia a gente vai comer pastel na esquina, mas nós vamos sair daquela rotina. Ou comer pizza de calabresa com cebola, né? Ficar naquela rotina, né? Ou cebola com calabresa. Esse dia nós fomos num rodízio. Nós fomos num rodízio esses dias, só serviram pizza de calabresa com cebola. Aí eu fui lá reclamar, né? Nós estávamos no rodízio com as líderes da escola externa. Daí eu comi 4 pedaços seguidos de calabresa com cebola. Eu fui lá pro gerente e falei, cara, eu não aguento mais comer pizza de calabresa. Ele falou, não senhor, tem alguma coisa errada está acontecendo. E era no primeiro andar a pizzaria. A hora que eu subi, tinha uma pizza de calabresa no meu prato. Eu peguei a pizza, levei lá pro gerente. Falei, cara, o 5º pedaço de calabresa, não aguento mais comer. Era calabresa com cebola, cebola com calabresa, calabresa com queijo, queijo com calabresa. Mas está casamento que é assim. Então nós precisamos levar no nosso casamento e nosso relacionamento, sair da rotina e levar ele para o céu, porque no céu não há rotina, Deus se movimenta diariamente, amém? Então se coloque em pé para nós orarmos, vamos orar, que você possa entender e buscar entender em Deus que, se você deixar o seu casamento no nível terreno, na questão no que diz respeito à alma e coração, você vai enfrentar problemas diários dentro da sua casa. Mas se você levar o seu casamento para um nível aonde Cristo está, que é nas regiões celestiais, o seu casamento dificilmente vai enfrentar crise. Por quê? Porque eu entendo que a mulher que Deus me deu foi a que Ele tinha como propósito para a minha vida. Meu espírito está ligado ao dela, não a minha alma está ligada a dela. Porque se eu estiver ligado à minha esposa na carne, quando não tiver sexo, acabou o casamento. Se o meu relacionamento estiver ligado na alma, quando ela falar uma palavra que me fere, acaba o meu casamento. Agora, quando nós estivermos ligados no espírito, ainda que falte a carne, ainda que a alma se abale, o nosso espírito estará fortalecido. Amém? Então é isso que nós precisamos dizer, nós estamos ligados no Espírito, não na carne e não na alma, mas no Espírito. E quando o Espírito está ligado, a alma flui e a carne regozija, né? Quando há uma ligação espiritual. Então vamos orar agora. Faça uma oração apresentando o teu casamento, o teu relacionamento, a tua família ao Senhor, e que você possa dizer isso para Deus. Deus, que eu possa aprender a colocar o meu casamento nas regiões celestiais. Como a minha esposa disse, tem mulher que impede o marido de ir para a igreja. Mulher que impede o marido de ir para a igreja, um dia vai buscá-lo no bar. Eu ouvi isso uma vez de um pastor. A mulher que impede o marido de ir à igreja, um dia vai buscá-lo num bar ou numa casa de prostituição. Então o cara quer ir para a igreja e fala, amor, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai, porque eu não estou tão seguro que na igreja tem as piriguetes também, né? Mas se eu não... aqui não, em nome de Jesus, né, irmãos? Não, eu sei que aqui não, né? Tem mulher que fala assim, amor, vai na igreja que você está seguro. Aí olha para a irmãzinha com aquelas roupas e fala assim, irmão, eu preciso ir para a igreja com você, né? Estou falando alguma mentira, irmãos? Não, né? Tem as jezabélicas dentro da igreja, assim ou não? Aquelas irmãs que a esposa tem que chegar e falar assim, olha para o pastor. Olha para o pastor, não pode nem olhar para a irmã que está no banco da frente, né? Mas, aí tem umas que olham pro pastor agora com aquelas calças também, né? Eu fui um dia num culto lá que eu quase não deixei minha esposa olhar pro pastor. O pastor pensa um cara uns 10 vezes mais bonito que eu. Uns 20 anos mais jovem, com aquelas calças assim ao braço, que é o tamanho da minha coxa. Não, minha coxa ainda era pequena perto do braço do cara, que ele apoiava a Bíblia aqui, abra a sua Bíblia, fala assim, olha pro chão, só ouve o que ele está falando. Mas se eu entendo que eu tenho uma ligação no espírito no meu casamento, essas coisas não me abalam.
como a minha esposa sempre fala, que o meu marido seja fiel ao Senhor, porque se ele for fiel ao Senhor, ele será fiel a mim. Porque o dia que o meu marido perdeu a minha esposa, perdeu o temor ao Senhor, aí eu estou lascado. Porque se não teme a Deus, vai temer a mim? É o que eu sempre ministro com jovens casais que têm relação sexual antes do casamento. Fala assim, se teve relação sexual antes do casamento, olha, o casamento já entra numa desconfiança. Se ele não teve temor de ter relação sexual comigo antes do casamento, por que ele vai ter temor agora de sair com a vizinha que nós estamos casados? Se ele não tinha temor antes, por que ele tem temor depois? Ou seja, o casamento sempre fica pairar a dúvida. Então por isso nós precisamos estar ligados no Espírito. Amém? Então vamos orar? Diga para o seu esposo aí, para o seu esposo, diga: eu te amo, meu bem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta hora nós queremos levar o nosso casamento às regiões celestiais. Quantas vezes brigamos porque, Senhor, desentendemos, ó Pai. A nossa alma muitas vezes, Senhor, ela é enganosa, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós nos ferimos com palavras, nos chateamos uns com os outros. Senhor, muitas vezes nós nos ofendemos, ó Pai, porque, Senhor, nós baseamos muitas vezes a nossa vida, Senhor, naquilo que nós estamos sentindo no momento, Senhor. E nem sempre o que um sente, o outro também vai sentir, Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, quando nós estamos em Cristo, nós entendemos, Pai, que o marido apoia o ministério da esposa, a esposa apoia o ministério do marido. Ó Senhor, um ao outro se ajuda, Senhor, ó Pai, seja no ministério, seja no trabalho, Senhor, ó Pai, porque a nossa segurança não está no homem, porque a tua palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Senhor, maldito, Senhor, ó Pai, é o homem que faz, Senhor, ó Pai, da força do seu braço a sua confiança. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos confiar, Senhor, ó Pai, verdadeiramente no cordão de 3 dobras, Senhor, ó Pai, porque quando nós temos Cristo, Senhor, como centro da nossa casa, quando nós temos Cristo como centro do nosso lar, Senhor, Pai, nós, ó Pai, descansamos, ó Pai, porque verdadeiramente haverá um cordão de 3 dobras que não se rompe, Senhor. Pai, quantos casais, Senhor, ó Pai, buscam, Senhor, ó Pai, terapia, Senhor, quantos casais, Senhor, buscam, Senhor, ó Pai, aconselhamento, Senhor, ó Pai, como isso é bom, Senhor, buscar conselho naqueles que já trilharam caminhos que nós estamos, ó Pai, passando dificuldade hoje, Senhor, mas, Senhor, que nós possamos também diariamente buscar conselho no Senhor, ó Pai. O Senhor é conselheiro matrimonial, o Senhor é conselheiro individual, é o Senhor quem nos dá conselho diariamente, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa casa, Senhor, esteja, Senhor, ó Pai, aliançada em Cristo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque em Cristo toda preocupação cessa, porque nós entendemos e confiamos nas provisões eternas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo precioso com os casais, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, ó Pai, que nós tivemos juntos aqui, Senhor, que nós possamos sim, Deus, orar continuamente, Senhor, ó Pai, que isso seja uma prática dentro da nossa casa, esta oração, Senhor, que isso seja uma prática, Senhor, ó Pai, nos casais, orar uns com os outros e uns pelos outros, ó Pai. Quantas vezes a minha esposa não está bem, Senhor, e precisa da minha oração, ela não precisa da oração do pastor, ela não precisa de oração de uma amiga, às vezes ela precisa da oração do marido, Pai. E quantas vezes eu como marido, Senhor, eu preciso de um ouvido, Senhor, ó Pai, não de amigo, Senhor, mas um ouvido, Senhor, ó Pai, da minha esposa para ouvir as minhas fraquezas e orar por mim, Senhor. Pai, que isso seja verdadeiro em cada relacionamento, Senhor, em cada casamento aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém.